Há quase 2000 anos, o Messias veio a esse mundo, revelar o Pai, ensinar a verdade e trazer a salvação. O mundo que jazia em trevas e maldade agora via a luz da salvação, resplandecer na vinda do Messias, a luz que veio desfazer as obras das trevas. Seu ensino se estendeu pelos confins do mundo, e preenchia o vazio dos corações dos aflitos, cansados e oprimidos pela escravidão e maldade desse mundo, já que as palavras do Messias eram o puro amor e luz que resplandeciam do Pai, além de trazer a esperança e a salvação a todos que nele crescem. A verdade, porém, foi duramente perseguida pelas hostes da maldade, mas por mais que a palavra do Messias fosse perseguida, ela sempre produzia frutos, os verdadeiros filhos do Pai, os quais permaneciam na fé até o fim, pois estavam cheios do Espírito do Pai. Hoje, a verdade novamente é revelada aos quatro cantos, por meio das duas oliveiras, os quais, assim como os profetas e os discípulos, transmitem a pura palavra de salvação do Messias e do Pai, a fim de libertar as pessoas e resgatá-las dos enganos desse mundo, pois o fim está próximo, e assim finalmente os salvos herdarão as moradas celestiais, deixadas pelos caídos. Esse foi o plano elaborado pelo Pai, o plano de salvação. O plano de resgate. A partir da queda de Adão, esse mundo se transformou em um mundo físico-material. Tanto Adão e Eva, que antes eram anjos, podiam ver e estar na presença do Pai, e seus anjos depois da queda não podiam mais estar na sua presença, nem os ver, pois o reino celestial se tornou uma dimensão oposta a esse mundo. O plano espiritual e perfeito do Pai não podia coexistir no mundo carnal e pecador, já que dimensão espiritual é oposta à dimensão material. E toda a comunicação entre o Pai e a humanidade teria de ser feita através da vinda de seus anjos aqui, nascendo como homens e levando sua palavra, já que ele havia proibido seus anjos de se manifestarem aos seres humanos, bem como a ele próprio, pois isto feriria o livre-arbítrio, e o ser humano não creria nele por sua vontade, mas sim por medo e pelo impacto da visão ao vê-lo. Tanto os caídos, que perderam sua glória, como os seres humanos estão presos na dimensão deste mundo, e como os caídos são seres espirituais, para que os mesmos possam se manifestar nesse mundo eles necessitam de corpos humanos, onde possuindo esses corpos como marionetes, eles podem se apresentar à humanidade. Sabendo disso, Israel decide se colocar como um Deus único nesse mundo, pois sabia que o Pai não podia se manifestar aqui visivelmente, e em sua ambição e vaidade ele queria se colocar no lugar do Pai, bem como subjugar sua criação. Além disso, Israel sabia do plano de resgate, ele sabia que o Messias viria a esse mundo, assim como seus profetas, revelar o Pai, bem como o caminho da salvação, e por tal motivo ele elabora um plano de engano, a fim de perverter a crença no Pai. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O Pai nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Toda a terra estava dividida entre povos, culturas, nações e línguas, e a religião predominante era politeísta, ou seja, vários caídos eram adorados como deuses, mas Israel queria ser o único, ele queria ser o Deus dominante sobre a terra. Foi então que, seguindo a linhagem da maldade, ele escolhe um homem de Ur, na Caldeia, chamado Abrão. Abrão era um homem rico e ambicioso, possuindo vários bens e escravos, pertencente a uma linhagem pré-escolhida por Israel, desde Caim, a linhagem da serpente, homens da maldade, pois ele escolhe somente os homens que têm o coração segundo suas intenções, para que possam servi-lo fielmente a seus interesses. Apesar de Abrão possuir tudo, lhe faltava algo, uma descendência. Abrão não possuía filhos, e já velho Abrão temia não ter filhos para dar continuidade à sua linhagem. Sabendo de seu ponto fraco, Israel se manifesta a Abrão e ordena que o mesmo saia de sua terra, para uma que ele irá lhe dar, bem como a sua descendência. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Israel se apresenta a Abrão como Deus, assim como ele e demais caídos sempre fizeram aos povos da terra, oferecendo prosperidade em troca de adoração, e assim como os povos erigiam altares em honra a esses deuses, Abrão também o faz em honra a seu Deus. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. Como todo este mundo foi entregue a Israel e demais caídos, logo ele oferece a Abrão e sua descendência uma vasta terra, bem como ele fez ao tentar o Messias no deserto, mas diferente de Abrão o Messias recusou tudo que Israel tinha a oferecer, pois ele somente adora ao Pai e não o falso Deus deste mundo. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E o Messias, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o teu Pai, e só a ele servirás. E disse o Senhor a Abrão: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a te a darei. E Abrão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Como se vê, Abrão se curvou a Israel, aceitando todas as dádivas que Israel lhe prometera, em troca de sua submissão e adoração, erguendo altar em sua honra e o adorando como seu Deus, o falso Deus deste mundo. Tendo, pois, Abrão deixado sua terra para seguir a seu Deus no deserto, chega o momento de Israel firmar seu pacto com Abrão, e assim como os caídos sempre exigiam sacrifícios de sangue como oferta às suas dádivas nesse mundo, Israel também o pede a Abrão. E disse-lhe Deus: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão. É o mesmo tipo de pacto praticado na feitiçaria e satanismo, onde o indivíduo firma um pacto com tal entidade, um caído, a fim de ser cumulado de sorte e prosperidade, e para firmar tal pacto é exigido um sacrifício de sangue. Além disso, Israel exige de Abrão uma marca na carne, a circuncisão. A circuncisão já era um ritual antigo, praticado em diversas culturas como a egípcia, e foi instruída por Israel como forma de marcar seu povo, como se fosse um gado, assim como Caim foi marcado após pecar e servir a Israel, assim ele queria marcar os povos a que lhe sujeitavam. Assim Abrão se circuncida, bem como seu filho Ismael e todos os seus escravos. Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, em que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Além disso, Israel altera o nome de Abrão para Abraão e de sua mulher Sarai para Sara, assim Israel cria sua aliança perpétua com Abraão. Os 3 principais caídos são Israel, Azazel e Ismael. Estes 3 se uniram no reino para tramar contra o Pai e seus anjos. Eles seduziram a terça parte dos anjos, 500 milhões, os quais foram expulsos para este mundo. Desde então os 3, com Israel por cabeça, comandam todos os demais caídos, corrompendo todas as nações a adorá-los. Estes 3 caídos apareceram a Abraão, o qual se prostrou perante eles, além de servir um banquete e lavar os pés dos mesmos. Nessa altura os 3 caídos estavam possuindo corpos, já que como são seres espirituais só podem se manifestar em corpos carnais, assim Abraão pôde lavar os pés de seu Deus.
E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, ou depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. Israel informa a Abraão que dentro de 1 ano retornaria à sua casa e por essa ocasião Sara teria um filho, a promessa que tanto Abraão aguardava. Foram os caídos que tornaram Sara estéril, a fim de que servisse de instrumento a eles, assim como fizera com as mulheres de Abimeleque, tornando-as estéreis como punição e depois recobrando sua condição normal, já que são os caídos os responsáveis pela criação de doenças, bem como suas curas, para que assim escravizem os seres humanos por meio de milagres e punições. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Israel escolhera Abraão, para que do mesmo surgisse a nação pela qual levaria seu nome, bem como o adorar como Deus único sobre a terra, e mesmo após Israel ter exigido sacrifícios, marca na carne e alterar o nome ele ainda iria testar Abraão, para comprovar realmente se ele é um servo fiel. Tendo deixado Abraão, Israel decide ir a Sodoma e Gomorra, pois segundo ele o pecado dessas cidades era enorme, a ponto dele precisar descer e ver com seus próprios olhos. Como os caídos não possuem onisciência era preciso verem, adentrar as cidades para ver seu pecado, assim então Azazel e Ismael vão a Sodoma e Gomorra, com a instrução de Israel para salvarem Lote, o irmão de Abraão. Na verdade não eram os pecados de Sodoma e Gomorra que incomodavam os caídos, mas sim a sua rebeldia. Tanto Sodoma e Gomorra chegaram a tal ponto de moralidade que não cultuavam a nenhum dos deuses caídos, e isso gerava a fúria dos mesmos, pois aquele povo não os adoravam, não lhe eram submissos, nem ofereciam sacrifícios, restando apenas destruí-los, para servir de lição aos outros povos. Foi a mesma tática usada no dilúvio. As bestas e o povo totalmente corrompidos se tornaram rebeldes, não mais obedecendo e cultuando eles, restando destruí-los. Azazel e Ismael adentram a cidade para resgatar Lote, sua mulher e suas 2 filhas, pois tudo seria destruído. Os 2 caídos conduziram os 4 para fora da cidade e ordenaram que fugissem, para não se deter em parte alguma e nem olhar para trás. A mulher de Lote, porém, contrariando a ordem dos caídos, olhou para trás, ao ver o céu repleto de bolas de fogo ardente, enviadas por milhões de caídos a mando de Israel, ela se transformou em estátua de sal e as 2 cidades foram completamente dizimadas pelos caídos. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Lote, depois se refugiou em uma caverna, onde habitava com suas 2 filhas, a sua filha mais velha porém, vendo estar em um local desabitado decide junto com sua outra irmã embriagar seu pai e ter relações com ele, a fim de manter a descendência do mesmo. E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, e demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou.
E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. Os caídos que destruíram duas cidades inteiras por desculpa de sua imoralidade, salvaram as filhas de Lot, que embriagaram e tiveram incesto com o próprio pai. Isto prova que a destruição de Sodoma e Gomorra não foi em decorrência de seu pecado, mas sim de sua rebeldia, de não cultuarem os caídos nas figuras de deuses desta terra. E percebendo Israel que Lot e suas filhas eram submissos e da família de Abraão, ele decide salvá-los, e assim preservar sua descendência, que viriam das duas filhas de Lot, a mais velha gerando Moab, de onde se originou o povo moabitas, e a mais nova gerando Ben-Ami, de onde vieram os amonitas. Tanto os descendentes de Lot como de Abraão dariam origem a vários povos, pois o intento dos caídos era que tais povos seguissem suas doutrinas, os adorando como deuses, e para isso era imprescindível escolher bem a semente, patriarcas que fossem segundo seu coração, que lhe fossem totalmente submissos, assim como fora Abraão. Assim como os filhos do Pai fazem a vontade do mesmo, amando uns aos outros, formando uma família unida, Israel decide fazer o mesmo, mas em oposto, com seu povo, seus servos, mas estes fazendo somente suas vontades, semeando terror e pecado entre as nações. Abraão tivera um filho com sua escrava egípcia, amando de sua mulher Sara, pois a mesma acreditava não ter mais filhos, e este filho se chamava Ismael, o mesmo nome do caído braço direito de Israel. Porém, como Israel havia prometido, Sara teve um filho, chamado Isaque, o tão sonhado herdeiro de Abraão. Mas Sara, movida por seu mau coração e por sua ganância, não queria dividir as posses com Ismael, já que a seu ver Isaque seria o único verdadeiro descendente. Abraão expulsa a escrava, bem como seu filho, a vagar pelo deserto, somente com um pão e um odre de água. O mesmo Abraão, que era rico e cheio de posses e servos, abandonou seu filho a vagar sem ao menos o que comer no deserto. Ela partiu e ao atravessar o deserto, tendo acabado a água, deitou seu filho na sombra de um arbusto, e temendo ver o filho morrer começou a chorar. Nisto aparece Ismael, o qual diz para Agar não temer, já que fará que dele saia uma grande nação. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. O anjo caído Ismael havia escolhido o primeiro filho de Abraão para que desse origem a seu povo, da mesma forma que Israel escolhera Isaque para dar início à sua nação. É por isso que Ismael tem o mesmo nome do caído, assim como também o povo de Israel levará seu nome. Não se sabe ao certo qual povo se originou de Ismael, mas várias narrativas, como a literatura grega e até o Alcorão, dizem que de Ismael surgiu o povo árabe. Agora que Abraão conseguiu seu tão sonhado herdeiro, do qual sairia uma descendência numerosa, chega a vez de Israel fazer um último teste com Abraão, colocá-lo à prova, saber se realmente ele lhe é fiel. Israel então pede a Abraão que sacrifique seu filho em sua honra. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Vá, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Como Israel não possui onisciência, logo nunca saberia de fato se Abraão é um servo fiel, e para o pôr à prova pede o que lhe é de mais valioso, seu filho. Os religiosos, por falta de entendimento, não conseguem se questionar do porquê um Deus criador de tudo pediria a um homem para sacrificar seu filho, a fim de testar sua fé, sendo que o próprio Messias disse que até o cabelo das nossas cabeças estão contados. O Pai, sendo onisciente, sabe de todas as coisas, até mesmo desde o ventre da mãe ele conhece seus filhos, ao passo que o falso Deus deste mundo não tem onisciência,
Por isso precisou descer para ver o pecado de Sodoma e Gomorra e agora pede a Abraão para sacrificar seu filho, a fim de testar sua fé. No último instante, Israel envia um de seus caídos, a fim de deter Abraão, pois tudo era um teste para esse Deus falho e sádico, mas como é sedento por sangue logo exige em seu lugar o sacrifício de um carneiro. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, e disse: Vá Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: E não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão não pensou duas vezes ao sacrificar seu próprio filho, pois sua mente nesse instante estava totalmente cegada pelo fanatismo a seu Deus, assim como os fanáticos religiosos, que até matam em nome de seu Deus, o mesmo Abraão que no meio religioso é tido como pai da fé, que na realidade é pai do fanatismo religioso, da cegueira religiosa. É por isso que a figura de Abraão é idolatrada no meio religioso, pois o fanatismo de Abraão em fazer de tudo em honra a seu Deus serve de exemplo para doutrinar as pessoas a fazerem o mesmo perante seus líderes. O Messias nos disse que uma árvore se conhece por seus frutos, que uma boa árvore não produz maus frutos e nenhuma árvore má produz bons frutos. Ao analisarmos os frutos de Abraão vemos que ele cometeu inúmeros pecados, além é claro de fazer um pacto com o próprio Israel, pois este conhecia o coração de Abraão, sabia que ele seguia a linhagem do mal, assim como todos que Israel escolhera para seguir seus planos de dominação. Abraão era um homem ganancioso, possuía vasta riqueza, e vários escravos, segundo o relato bíblico ao guerrear contra o rei de Codorlaomer e seus reis aliados, Abraão armou 318 de seus escravos mais fortes, um verdadeiro exército de escravos, que ao comando de Abraão matou e destroçou seus inimigos. Abraão então cometeu vários assassinatos, contrariando totalmente a lei do pai. Além disso, Abraão entregou parte dos despojos de guerra a Melquisedeque, um sacerdote de Israel, incumbido de auxiliar Abraão quanto à adoração ao falso Deus. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Senhor, mandou trazer pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus, que criou o céu e terra. Bendito seja o Deus, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Israel auxiliou Abraão a vencer seus inimigos, e em troca exige parte dos despojos, por isso ele o entrega a Melquisedeque, uma espécie de comissão, já que como tudo neste mundo pertence a Israel e demais caídos, logo ao dar poder ou riqueza a alguém eles exigem uma parte, como forma de submissão, assim nasceu o dízimo, oferecer parte de sua posse aos caídos como forma de submissão. Abraão mentia ao adentrar as cidades, oferecendo sua própria mulher, a qual dizia aos reis ser sua irmã e não mulher. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida em atenção a ti. Chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó, e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelôs. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: Em que me levaste a fazer? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora eis tua mulher, toma-a e vai-te. Abraão partiu dali para a região do Negueb. Estabeleceu-se entre Cadés e Sur, e viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lhe. Mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e disse-lhe: Vais morrer, por causa da mulher que roubaste, porque é casada.
Perceba que mesmo Abraão pecando, mentindo oferecendo sua própria esposa, ele não é castigado por seu Deus, mas os reis, que eram enganados por Abraão, esses eram punidos, e por temor acabavam oferecendo bens e riquezas a ele, como forma de se desculpar por um erro unicamente causado por Abraão. Outro fato bizarro é que Sara de fato era realmente meia-irmã de Abraão, como o mesmo confirma. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, eu disse-lhe, faze-me esta graça, onde quer que formos, dirás de mim que sou teu irmão. Isto era uma forma de manter a linhagem, assim como os reis e demais elites escolhidas dos caídos, casando irmãos e parentes entre si, assim como fizeram as filhas de Lot. Assim a linhagem genética do mal introduzida pelos caídos era repassada aos descendentes, os tornando ainda piores. É por isso que Israel se preocupava tanto em manter a descendência intacta, e ordena a Abraão a escolher uma mulher de sua família, para se casar com Isaque e não as mulheres de Canaã, onde ele fora residir. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens, me mete tua mão debaixo de minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. A versão bíblica foi alterada, mas este juramento praticado por Abraão, e mais tarde pelos judeus, consistia em jurar segurando no órgão genital, pois nessa época o órgão genital era tido como parte sagrada do corpo, donde se originavam os frutos, os filhos do patriarca, a sua descendência. Assim como Israel fez um pacto com Abraão, acumulando de bens, o mesmo ele fez com Isaque. Israel também se manifesta a ele, durante a noite, e reafirma o mesmo pacto que fizera a seu pai. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os escravos de Isaque cavaram ali um poço. Isaque seguiu o mesmo culto ao falso Deus, assim como fizera seu pai, e em troca Israel o acumulava de bens, pois assim sua descendência se tornaria poderosa. Isaque tivera 2 filhos, porém Israel escolhera Jacó como responsável por perpetuar sua descendência, pois sabia que Jacó tinha maldade em seu coração, já que o mesmo enganou seu próprio pai, se passando por seu irmão Esaú, a fim de lhe tomar a sua primogenitura. E Jacó teve um sonho, e via uma escada, que, apoiando-se na terra, tocava com cima o céu, e anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaque, darei a ti a tua descendência a terra em que estás deitado. Da mesma forma que Israel se apresentou no deserto a Abraão, como Deus único desta terra, ele o faz a Jacó, aparecendo no deserto, tanto ele como demais caídos transfigurados, reafirmando o pacto que fizera com seus pais e que agora seria continuado por Jacó, para então formar o povo que Israel tão almejava. Israel se manifestou diversas vezes a Jacó, tanto ele como seu exército de caídos, o que causava temor em Jacó, e consequentemente sua submissão. Jacó prosseguiu seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou, é a legião de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Ao contrário do Pai que não se manifesta ao mundo, pois ele respeita o livre-arbítrio, os caídos agem em oposto, se manifestando como deuses, legiões de anjos, seres de luz, etc., tudo para causar impacto ao ser humano, e assim causar temor, tornando seu escravo através do medo e obediência. E assim como Israel testou Abraão para constatar se realmente ele lhe era fiel, o mesmo ele faz com Jacó, se manifestando fisicamente em um corpo, a fim de lutar com Jacó e colocá-lo à prova.
Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: Deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Jacó perguntou-lhe: Peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele. E abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face, e conservei a vida. E da mesma forma que Israel se manifestou a Abraão no deserto, durante a madrugada para firmar seu pacto, ele também se manifesta a Jacó durante a madrugada, nas trevas, e desta vez possuindo um corpo, para poder lutar e dialogar frente a frente com Jacó. E durante a luta Israel fere a coxa de Jacó, e como o sol já estava nascendo, Israel tenta fugir mas sem antes abençoar Jacó, bem como alterar seu nome. Perceba que ao ser indagado por Jacó sobre seu nome esse Deus não o revela, mas altera o nome de Jacó para Israel. Israel queria que sua nação levasse seu nome, pois ele queria se colocar como Deus nessa terra, e por isso altera o nome de Jacó, o atribuindo seu próprio nome, a fim de ser conhecido por toda a terra como a nação de Israel, o povo de Deus. É por isso que os judeus não acreditam em Satanás, ou diabo, pois é o próprio Deus deles disfarçado, e atribuem o diabo como sendo um opositor, todo aquele que se opõe aos planos do Deus de Israel, mas não como um ser diabólico que foi expulso do céu. Aliás, eles nem mesmo acreditam em anjos caídos, somente creem no Deus único deles, do qual procede o bem e o mal, e que por tal motivo ele pode fazer de tudo nesse mundo, tanto ações do bem como do mal. É a própria doutrina de Satanás, ou Israel, já que ele introduziu o mal neste mundo, e por isso se colocou como um Deus dualístico, já que do Pai não procede nenhum mal, mas somente a luz e amor, e por tal motivo Israel e seus anjos foram expulsos do reino, pois tal dimensão de amor e perfeição não pode coexistir com a maldade e trevas emanadas de Israel. O plano deles sempre foi o de se colocar no lugar do Pai, como um Deus ególatra, e por isso sempre exigia adoração e sacrifícios quando se manifestava a alguém, assim como ele o fez a Caim, o qual foi o primeiro a erguer um altar de pedra e sacrificar uma vítima de sangue, e que após isso veio a se tornar um assassino, matando seu próprio irmão, dando início à linhagem do mal, à descendência da serpente. Tanto Noé, Abraão e Isaque ergueram altares em honra a seu Deus, e Jacó também o faz, como forma de perpetuar o culto ao falso Deus e selar o pacto entre eles. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Jacó tivera 12 filhos homens, filhos estes que tivera com suas 2 mulheres e suas 2 escravas, e dos quais viriam a se tornar as 12 tribos de Israel. O número 12 é simbólico, e foi um plágio de Israel, em referência aos 12 discípulos, os 12 anjos que viriam a esse mundo serem os discípulos do Messias, os quais espalhariam a verdade do Mestre ao mundo após seu retorno ao reino. Então, assim como o Messias teria seus 12 discípulos, Israel teria suas 12 tribos, que ao oposto dos discípulos, espalhariam a doutrina perversa e pecadora de Israel ao mundo. Jacó havia se estabelecido em Siquém, uma cidade no país de Canaã, e uma de suas filhas, chamada Dina, saiu a conhecer a cidade, porém foi raptada por um homem também chamado Siquém, o qual era filho de Amor, governador do país. Embora Siquém tenha pecado ao raptar Dina, ele havia se encantado por ela, e junto a seu pai decide ir ter com Jacó para tê-la por esposa. Emor disse-lhes então: No coração do meu filho Siquém está preso a vossa filha, o dai-a por mulher, eu vos peço. Aliai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e desposai as nossas.
Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição, podereis estabelecer-vos e negociar nela, e adquirir propriedades. De seu lado, Siquém disse ao pai e aos outros irmãos de Diná: Vache eu graça aos vossos olhos, e dar-vos-ei o que pedirdes. Seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes, isto eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher. Siquém estava apaixonado pela filha de Jacó, e seu pai estava disposto a tudo para que ambos se casassem, até mesmo oferecendo suas filhas aos filhos de Jacó, bem como propriedades e tudo que Jacó quisesse. Os filhos de Jacó a princípio não aceitaram, pois segundo eles eram um povo incircunciso, e a menos que todos os varões de Siquém fossem circuncidados não permitiriam a união entre os dois povos. Amor e seu filho aceitaram a proposta, e o jovem não hesitou em se circuncidar, e Amor foi à porta da cidade convocar seus habitantes e falar a eles acerca do combinado. Emor e seu filho foram à porta da cidade e disseram a seus concidadãos: Estes homens são pacíficos conosco, fiquem eles na terra e possam aí circular. A região é bastante espaçosa para eles, tanto para a direita como para a esquerda. Desposaremos suas filhas e eles desposarão as nossas. Mas eles só consentem em ficar conosco, de modo a fazermos todos um só povo, com a condição de que todos os nossos varões sejam circuncidados como são eles mesmos. Porém, movidos pela maldade e astúcia, dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, tomaram cada um a sua espada e marcharam até a cidade, onde mataram Amor e Siquém, bem como todos os varões da cidade, tomaram sua irmã e saquearam toda a cidade, roubando o gado, as mulheres, seus filhos, seus bens e tudo o que havia dentro das casas. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, penetraram na cidade, que de nada desconfiava, e mataram todos os varões. Passaram ao fio de espada também Emor e Siquém, seu filho, tiraram Diná da casa de Siquém e foram-se. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade como nos campos. E levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo o que se encontrava em suas casas. Os filhos de Jacó se aproveitaram que todos os homens da cidade estavam enfermos, se recuperando da circuncisão que fizeram, e num ato covarde de pura maldade mataram todos os homens e meninos da cidade, roubando tudo que havia na cidade, incluído as mulheres, as quais seriam suas escravas. O Deus de Israel permitiu tudo, pois Israel queria que seu povo fosse único, e, portanto, não poderia se misturar como os demais povos. Assim incitou Simeão e Levi a cometerem tal ato pecaminoso. Por tal motivo ele sempre escolheu homens segundo seu coração, para que possam matar, roubar e destruir sem hesitar, tanto que de Levi surgirá a descendência sacerdotal do falso Deus. Os filhos de Jacó eram tão perversos de coração que odiaram seu próprio irmão, José, seu último filho. Eles acreditavam que José era o preferido por Jacó, e por tal motivo nutriam aversão e inveja do próprio irmão. E tudo só piorou quando José começou a ter sonhos reveladores, onde o mesmo era tido como superior aos demais. Ora, José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: Quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. Estes sonhos eram induzidos por Israel, pois ele já havia planos para o desenvolvimento de seu povo e José era agora a peça principal desse plano. Por isso ele induz sonhos em José, colocando-o como superior a seus irmãos, gerando assim rixa entre eles, até o ponto onde seus próprios irmãos tramaram a sua morte, o que não só se concretizou porque decidiram vendê-lo, e assim poderem lucrar. O plano de Israel era introduzir José no Egito, pois era a região mais próspera e rica na época,
e para que seu povo pudesse crescer e se desenvolver era necessário introduzi-lo no Egito. E por meio de acontecimentos que levaram à prisão de José e revelações de sonhos induzidos ao faraó por Israel, que somente José poderia interpretá-los, ele foi agraciado com um alto cargo no Egito, por desvendar os sonhos do faraó. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha, tanto como este, o Espírito de Deus? E disse em seguida a José, pois que Deus te revelou tudo isto, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra, só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. Israel e demais caídos iriam promover 7 anos de fartura ao Egito, por meio de alteração climática, chuva abundantes, afastamento de pragas, etc., assim como faziam no passado aos povos que visitavam e prosperavam, mas também causariam 7 anos de seca e fome em todo o Egito, pois os caídos sempre agiram dessa forma, prosperavam as culturas para serem adorados bem como causavam secas, pestes e doenças quando queriam castigar as culturas que o desobedecessem. Então o faraó, temendo isto, promove José a governador do Egito, e durante os 7 anos de fartura a terra produziu colheitas abundantes, e acumularam-se as provisões para os próximos 7 anos de seca. José acumulou uma quantidade de trigo incalculável, o qual era revendido aos egípcios, bem como aos países vizinhos, que vinham ao Egito comprar trigo, tamanha era a fome que acometia a terra. Agora entra em curso o plano de Israel, sabendo Jacó que havia trigo no Egito ele envia seus filhos, e após uma série de circunstâncias premeditadas pelos caídos José se reencontra com seus irmãos, se reconcilia e ordena que traga Jacó, bem como toda a sua família para o Egito a fim de residirem ali. E, depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como o tinha ordenado o faraó. E José forneceu víveres a seu pai, a seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos. Tanto Jacó como seus filhos foram agraciados pelo faraó, que ofereceu a eles tudo o que tinha de melhor no Egito, posses, terras, animais, suprimentos, etc., de modo que Jacó e seus filhos tivessem uma vida próspera e assim poderem se multiplicar e sustentar suas famílias facilmente. Além disso, a política agrária de José fez com que todo o dinheiro que havia em Canaã fosse entregue ao faraó, em troca de trigo e alimento, e quando se acabaram o dinheiro das pessoas estas entregavam seus animais como moeda de troca, e quando também os animais se acabaram entregaram suas propriedades e terras a José, de modo que os egípcios entregaram todos os seus campos ao faraó e assim José reduziu o povo à escravidão em todo o território egípcio, bem como a introdução de um imposto de 1/5 sobre tudo que o povo produzisse. José adquiriu, assim, para o faraó, todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo a outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso não venderam suas propriedades. José disse ao povo, eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o faraó. Aqui tendes sementes, semeai vossos campos. No tempo da colheita, dareis a 5ª parte ao faraó, as outras 4 partes vos servirão para a semente do campo e para vosso alimento com vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam, tu nos salvaste a vida. Tenhamos graça aos olhos de meu senhor e seremos de bom grado escravos do faraó. José instituiu assim uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma 5ª parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram aí propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente.
Este método de exploração sempre foi utilizado pelos judeus, o qual se deu início com José, reduzindo o povo a total servidão ao Estado e governantes, tomando suas posses, explorando sua mão de obra, e parte de seu lucro, os impostos, e oferecendo o mínimo possível para sua sobrevivência. Assim o povo sempre ficará refém do Estado enquanto o Estado só enriquece. A hierarquia da pirâmide, que os caídos utilizam para subjugar as nações desde o início, onde os mais fortes dominam as massas. Por isso que os judeus são hábeis quando o assunto é dinheiro, sendo proprietários de conglomerados, mídias, bancos, etc., pois em cada país que entraram ao longo da história logo dominaram sua economia, através de empréstimos, lobbies, especulação, até mesmo promovendo guerras a fim de adquirir empresas e governos falidos. A prosperidade do povo judeu vem desde José, o qual foi o precursor do domínio judaicos, instrumento de Israel para enriquecer e multiplicar na vasta e farta região do Egito. Em uma visão noturna Deus disse-lhe: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José fechar-te-á os olhos. Após José ter instalado seu pai e seus irmãos no Egito, estes se multiplicaram e se tornaram um numeroso povo dentro do Egito, e agora Israel, ou Satanás, poderia dar continuidade a seu plano, criar seu próprio povo, o qual o adoraria como Deus único nessa terra,